"O senhor pode se retirar, por favor?" A frase foi dita em voz alta, clara, cruel. O gerente fez questão de falar para que todos ouvissem. A loja de luxo, silenciosa segundos antes, ficou pesada. Clientes bem vestidos pararam de fingir que escolhiam produtos. Funcionários se entreolharam, constrangidos, mas ninguém interferiu. No centro de tudo estava ele, um homem simples, camisa básica, sapato gasto, rosto cansado de quem já trabalhou muito na vida. Nada nele gritava dinheiro. Nada nele lembrava alguém rico. E naquele lugar isso era imperdoável. "Aqui não é lugar para curiosos", continuou o gerente cruzando os braços. "Os produtos são caros, muito caros." A palavra caros soou como sentença. O homem tentou explicar. "Eu só quero comprar um presente." Não deu tempo. "O senhor sabe quanto custa um relógio desses?" interrompeu o gerente, apontando para a vitrine. "Isso aqui não se paga com empréstimo, nem com Pix parcelado." Algumas pessoas riram. Outras desviaram o olhar. A humilhação estava completa. O homem sentiu o rosto queimar, não por falta de dinheiro, mas por dignidade ferida. Ele foi humilhado por parecer simples, por não ostentar, por não se encaixar no padrão daquele lugar. "Se não for comprar, é melhor sair", concluiu o gerente impaciente. "Está atrapalhando meus clientes de verdade." Clientes de verdade. Essa frase ficou ecoando na mente do homem. Por um instante, ele pensou em ir embora. Seria fácil, silencioso. Mas então, ele olhou ao redor. Viu jovens vendedores tratando mal alguém que poderia ser seu pai. Viu clientes ricos rindo da humilhação alheia. Viu um gerente poderoso, completamente cego. Cego para a verdade, porque aquele homem simples, aquele cliente humilhado, era um bilionário, um dos homens mais ricos do país. Alguém que movimentava mais dinheiro em um dia do que aquela loja faturava em um ano inteiro. E ninguém ali fazia ideia do erro que acabavam de cometer. Ele levou a mão lentamente ao bolso, pegou o celular. O gerente sorriu com desprezo. "Vai ligar para quem? Pedir ajuda?" O homem desbloqueou a tela com calma, olhou nos olhos do gerente e disse algo que mudaria tudo. "Não, vou só confirmar um saldo." Naquele instante, a loja inteira estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. O silêncio tomou conta da loja. O gerente ainda mantinha aquele sorriso debochado no rosto, como se tudo fosse uma grande piada. Para ele, aquele homem simples era apenas mais um curioso tentando tocar no luxo que não podia pagar. Mas algo estava diferente. O cliente humilhado não saiu, não abaixou a cabeça, não se justificou. Ele apenas ficou ali, olhando para o celular. O gerente pigarreou impaciente. "Senhor, vou pedir mais uma vez. Ou o senhor compra ou se retira." O homem levantou os olhos devagar. O olhar dele não tinha raiva, tinha controle. "Eu só preciso de 1 minuto." A vendedora revirou os olhos. "E, claro, sempre é assim." Ela sussurrou, mas alto o suficiente para provocar mais humilhação. Alguns clientes ricos começaram a perder a paciência. Isso aqui virou praça? Segurança devia resolver isso logo. O gerente fez um gesto com a mão, chamando o segurança. "Se ele não sair agora, tire." Foi nesse momento que o celular vibrou. O homem simples olhou para a tela. Respirou fundo. Naquele aparelho não havia redes sociais abertas. Não havia pedido de empréstimo. Não havia desespero. Havia apenas números, muitos números. Ele travou a tela e guardou o celular no bolso com calma. "Pronto?" O gerente deu uma gargalhada curta. "E aí, conseguiu o Pix?" Mais risadas. O homem deu um passo à frente. "Eu quero aquele relógio", disse, apontando para a peça mais cara da vitrine. A vendedora arregalou os olhos. "O senhor está brincando?" "Não." O gerente cruzou os braços novamente. "Esse modelo custa quase 2 milhões. Ele fez questão de enfatizar. "É coisa de gente muito rica." O homem assentiu com a cabeça. "Eu sei." O gerente perdeu a paciência. "Então vamos fazer o seguinte. Se o senhor tiver o dinheiro agora, à vista, a gente conversa." Era um desafio.
uma armadilha, uma última humilhação pública. O homem respirou fundo mais uma vez. À vista? Perguntou calmamente. Sim, respondeu o gerente confiante. Sem financiamento, sem empréstimo, sem desculpas. O homem simples olhou ao redor. Todos estavam atentos. Celulares em mãos, expectativa no ar. Então ele disse a frase que começou a virar o jogo. Tudo bem, pode preparar. O gerente riu alto. Senhor, isso aqui não é teatro. Mas algo no tom daquele homem começou a incomodar. Não havia nervosismo, não havia hesitação, apenas certeza. Ele se aproximou do balcão. Só preciso que chame o responsável financeiro da loja. O gerente franziu a testa. Pra quê? O homem respondeu com a maior tranquilidade do mundo. Porque valores acima disso costumam exigir autorização. O sorriso do gerente travou. Pela primeira vez, a dúvida entrou em cena. Quem era aquele homem simples? Por que ele falava com tanta segurança? E por que, mesmo humilhado, ele parecia totalmente no controle? Ninguém ali sabia ainda, mas estavam a poucos minutos de descobrir que aquele cliente não era apenas rico. Ele era bilionário. O gerente tentou disfarçar o incômodo. Aqui não precisa chamar financeiro nenhum, disse, ajustando a gravata. Se o senhor não pagar, a venda simplesmente não acontece. Era uma tentativa desesperada de retomar o controle. Mas o homem simples não recuou. Então faça o seguinte, respondeu com a voz firme. Registre a venda. A vendedora soltou uma risada nervosa. Registrar como? Como qualquer venda. O gerente se aproximou, irritado. Isso já passou dos limites. Segurança? O homem ergueu a mão, interrompendo. Não precisa. A segurança no tom da voz fez o gerente parar por um segundo. Eu só preciso do QR Code. Silêncio. QR Code? O gerente repetiu confuso. Do Pix. Alguns clientes trocaram olhares. Pix? Ali? Naquela loja? O gerente riu, mas a risada saiu falsa. O senhor acha mesmo que alguém paga 2 milhões com Pix? O homem simples inclinou levemente a cabeça. Eu pago. O gerente respirou fundo como quem perde a paciência com uma criança. Tudo bem, vamos acabar com isso agora. Ele fez sinal para a vendedora. Gera o QR Code. Ela hesitou. Mas, e se... Gera, ordenou o gerente. O QR Code apareceu no tablet. O homem pegou o celular novamente. Todos os olhos estavam nele. Ele aproximou a câmera. A tela carregou. O gerente cruzou os braços, confiante. Se não pagar, o senhor sai algemado por constrangimento. O homem não respondeu. Apenas tocou na tela. Confirmação em processamento. Segundos se passaram. 5, 10. O gerente abriu um sorriso debochado. Viu só? Então... Bip. O som ecoou alto. A vendedora arregalou os olhos. Pagamento aprovado. O silêncio foi absoluto. O gerente congelou. Como assim? Aprovado? A vendedora engoliu seco. Valor integral. O tablet mostrava o comprovante. 2 milhões. À vista. Pix confirmado. Alguns clientes ficaram pálidos. Outros deram um passo para trás. O gerente riu nervoso. Bom. Deve ter sido sorte. O homem simples olhou nos olhos dele. Não foi. Ele respirou fundo. Esse foi só o primeiro. O gerente sentiu um frio na espinha. Primeiro? De quê? O homem respondeu com a calma de quem controla bilhões. De muitos. Naquele instante, a humilhação começou a trocar de lado. O gerente pigarreou, tentando recuperar a postura. Bom, houve um mal-entendido. A palavra saiu fraca, pequena demais para tudo o que havia acontecido. O homem simples, agora com o comprovante do Pix ainda brilhando na tela, não comemorou, não sorriu, não provocou. Ele apenas olhou ao redor da loja. Sabe o que é curioso? Disse calmamente. Eu já estive exatamente do outro lado desse balcão. O gerente franziu a testa. Como assim? O homem respirou fundo, como quem abre uma porta antiga da memória. Já fui vendedor. Já fui ignorado. Já fui humilhado por não parecer rico. A loja estava em completo silêncio. Teve um dia,
continuou ele, em que eu entrei numa loja parecida com essa. Queria comprar um presente para minha mãe. O gerente engoliu seco. Eu também ouvi risadinhas. Também ouvi piadinhas sobre empréstimo. Também me olharam como se eu não fosse cliente de verdade. Alguns funcionários começaram a baixar a cabeça. O homem deu um passo à frente. Naquele dia, eu prometi uma coisa. Prometi que se algum dia tivesse dinheiro, eu nunca pisaria em ninguém. O gerente tentou interromper. Senhor, eu peço desculpas se... Não, o homem o cortou firme. Desculpa não muda caráter. Essa frase caiu como uma sentença. O problema não foi o erro, foi o prazer. O gerente sentiu o rosto queimar. O prazer em humilhar. O homem simples, agora revelando algo muito maior do que riqueza, olhou diretamente nos olhos dele. Você não me humilhou porque achou que eu não tinha dinheiro. Você me humilhou porque achou que podia. O silêncio ficou pesado. Clientes que antes riam agora evitavam contato visual. A humilhação mudava de dono. O homem ajeitou a camisa simples. E sabe o que mais? Eu não estou aqui pelo relógio. O gerente arregalou os olhos. Então por quê? O homem respondeu com tranquilidade absoluta. Porque essa loja já foi minha. O chão pareceu sumir sob os pés do gerente. Como é que é? O homem continuou. Eu vendi, faz alguns anos, mas ainda acompanho tudo. Agora não restava dúvida. Aquele não era apenas um homem rico, não era apenas um milionário, era um bilionário e o verdadeiro dono do jogo. O gerente sentiu as pernas enfraquecerem. E isso não pode ser verdade, murmurou. Ele puxou o celular com a mão trêmula. Discou rápido, rápido demais. Alô? Você precisa vir aqui agora. O homem simples observava tudo em silêncio, sem pressa, sem arrogância, como quem sabe que o tempo trabalha a seu favor. Ande, senhor. O gerente tentou sorrir. Vamos conversar na minha sala. Era tarde demais. Não, respondeu o homem. Aqui está ótimo. A palavra aqui soou pesada. Foi aqui que você me humilhou. Foi aqui que você riu. Clientes começaram a se afastar discretamente. Alguns funcionários tremiam. Eu posso explicar, insistiu o gerente. Eu não sabia quem o senhor era. O homem inclinou levemente a cabeça. Esse é exatamente o problema. O gerente respirava curto. Você só respeita quem parece rico, quem tem aparência, quem ostenta. Ele deu um passo à frente. Mas o caráter, esse você revelou em poucos minutos. O celular do gerente começou a vibrar. Ele atendeu na hora. Sim, estou na loja. O rosto dele empalideceu. Como assim? Agora? O homem simples sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de justiça. Seu diretor está a caminho. O gerente quase deixou o celular cair. Diretor? Sim, o mesmo que eu coloquei no cargo. A humilhação agora tinha endereço certo. Funcionários cochichavam. Você viu isso? Meu Deus! O homem continuou. Sabe o que mais me impressiona? Você nunca perguntou meu nome. O gerente engoliu seco. Se tivesse perguntado, nada disso teria acontecido. O gerente estava suando. Eu peço uma chance. O homem respirou fundo. Chances são dadas a quem erra tentando acertar. Não a quem humilha, tentando se sentir maior. O som de passos ecoou no fundo da loja. Alguém importante estava chegando. E o gerente sabia. A queda estava prestes a ser pública. As portas de vidro da loja se abriram com força. O silêncio virou tensão. Um homem de terno impecável entrou apressado, olhando ao redor com urgência. Era o diretor da rede. Assim que seus olhos encontraram o cliente simples, ele congelou. Senhor Augusto. O gerente sentiu o mundo girar. Augusto. O homem simples assentiu levemente com a cabeça. Boa tarde. O diretor se aproximou com respeito imediato. Não sabíamos que o senhor viria pessoalmente. Alguns clientes arregalaram os olhos. Funcionários ficaram em choque. O gerente deu um passo para trás. Como assim, senhor? O diretor respirou fundo, constrangido. Você não reconheceu? Ele apontou para o homem simples. Esse é Augusto Valença, fundador da rede,
Um murmúrio atravessou a loja. Valença? O bilionário? O gerente empalideceu completamente. O homem, Augusto, me falou com calma. Não precisava anunciar. O diretor abaixou levemente a cabeça. Desculpe. O gerente começou a gaguejar. Senhor Augusto, foi um engano? Augusto ergueu a mão. Eu ouvi tudo. Cada palavra pesava toneladas. Ouvi sobre empréstimo. Ouvi sobre Pix. Ouvi você me dizer que eu não era cliente de verdade. O gerente suava. Eu posso consertar isso. Augusto respirou fundo. Não. O diretor desviou o olhar. A decisão já foi tomada. O gerente arregalou os olhos. Que decisão? Augusto respondeu firme. Eu não quero funcionários perfeitos. Quero pessoas decentes. O gerente sentiu o golpe. Você está suspenso. O silêncio foi absoluto. E será avaliado pelo conselho. O gerente quase caiu. Clientes assistiam em choque. A humilhação agora era pública, oficial e irreversível. Augusto virou-se para os funcionários. Todos aqui serão tratados com respeito. Ele então olhou novamente para o gerente. Coisa que você esqueceu. O diretor respirou fundo. Senhor Augusto, o conselho vai querer saber os detalhes. Augusto assentiu. Eles saberão. Ele então olhou para o relógio caro que havia comprado. E esse presente? Será doado, disse o diretor rapidamente. Augusto sorriu de leve. Não, será entregue a alguém que realmente mereça. E todos sabiam. A lição ainda não tinha terminado. Augusto segurou o relógio com cuidado. Era pesado, brilhante, valioso. Tudo aquilo que a loja representava. Ele caminhou até o centro do salão, onde todos podiam ver. Esse relógio custa mais do que muitos aqui ganham em anos. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Mas valor não é preço. Ele virou-se para a vendedora que minutos antes havia rido. Ela estava pálida. Qual é o seu nome? Lívia. Augusto assentiu. Lívia, há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. E quanto você ganha? Ela hesitou. O suficiente para sobreviver. Augusto olhou para o diretor. Esse relógio será seu. A loja inteira ficou em choque. Meu! Lívia quase não acreditou. Sim, o gerente ainda ali sentiu o estômago revirar. Mas o diretor tentou intervir. Não, Augusto o interrompeu. Ela vai vender. Lívia arregalou os olhos. Vi vender? Sim. E ficará com todo o dinheiro. Um murmúrio atravessou a loja. Isso é mais do que bônus. É justiça. Augusto olhou para todos. Respeito não se mede por aparência. Se mede por atitude. Ele então encarou o gerente. E você falhou nisso. O gerente não respondeu. Ele já estava quebrado. Augusto se virou para sair. Mas antes, disse a última frase daquele momento. Quem humilha hoje, costuma ser humilhado amanhã. O silêncio foi absoluto. Alguns clientes começaram a sair. Outros aplaudiram timidamente. A loja nunca mais seria a mesma. E aquela história ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, a loja não abriu no horário. Funcionários aguardavam do lado de fora, em silêncio. O gerente não apareceu. Dentro da sala da diretoria, a reunião era tensa. Recebemos vídeos, muitos. O diretor respirou fundo. A história se espalhou. Augusto ouvia em silêncio. O vídeo da humilhação já está em todos os grupos. WhatsApp, Instagram, TikTok. O nome da loja? Perguntou Augusto. Mas em todos os lugares. Ele fechou os olhos por um segundo. Era inevitável. O gerente entrou na sala, abatido. Eu perdi tudo. Augusto olhou para ele com firmeza. Não, você perdeu o cargo. O gerente abaixou a cabeça. Porque escolheu humilhar. Augusto se levantou. Mas não perdi tempo com vingança. O gerente ergueu os olhos, confuso. Então por que tudo isso? Augusto respondeu. Para mostrar que dinheiro revela quem a pessoa é. Não cria caráter. O gerente engoliu seco. E agora? Augusto respirou fundo. Agora você vai viver o que ensinou. Como assim? Vai começar de novo. Sem nome. Sem cargo. O gerente sentiu o peso da lição. Do lado de fora, jornalistas já se aglomeravam.
O bilionário humilhado. A queda do gerente. A história não era mais só deles. Era um alerta. O gerente saiu da sala sem dizer nada, sem aplausos, sem humilhação pública, sem espetáculo, diferente do que ele havia feito. Augusto observou pela janela enquanto o homem atravessava o estacionamento com passos lentos. Era ali que a lição começava de verdade. Ele vai aprender? Perguntou o diretor. Augusto respirou fundo. A dor ensina mais quando é justa. Do outro lado da cidade, Lívia segurava o celular com as mãos trêmulas. O dinheiro da venda do relógio havia caído na conta. Ela conferiu 3 vezes. Era real. Dinheiro suficiente para mudar a vida da mãe, para sair do aluguel, para respirar. Ela chorou. Mas não foi só pelo valor. Foi por ter sido vista, respeitada, tratada como humana. Enquanto isso, Augusto voltou para casa em silêncio. Uma casa grande, luxuosa, vazia. Ele entrou no escritório e sentou na cadeira. Na parede, uma foto antiga. Ele jovem, simples, com a primeira loja pequena atrás. Ele tocou o porta-retrato. Eu não esqueci. O celular vibrou. Uma mensagem curta. Obrigado por ontem. Era de um funcionário. Augusto respondeu apenas, nunca humilhe ninguém. Naquela noite, milhões comentavam o caso, mas ninguém sabia que aquela história não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Algumas semanas se passaram. A poeira baixou, a internet esqueceu, mas a lição continuava viva. Augusto estava em uma cafeteria simples, longe do luxo, camisa básica, sem seguranças, o mesmo visual de sempre. Foi quando alguém se aproximou, hesitante. Com licença, Augusto levantou os olhos. Era o ex-gerente, mais magro, sem terno, sem postura de poder. Posso sentar? Augusto fez um gesto afirmativo. O homem respirou fundo. Eu nunca pedi desculpas de verdade. Naquele dia, eu humilhei o Senhor. Augusto permaneceu em silêncio. Eu achei que respeito vinha do dinheiro, da aparência. Ele engoliu seco. Hoje eu sei que não. Augusto finalmente falou. E o que mudou? Eu. O homem abaixou a cabeça. Hoje trabalho como vendedor, em uma loja pequena, e trato cada cliente como se fosse único. Augusto o encarou. Porque agora você sabe como dói. O homem assentiu. Eu fui humilhado. Silêncio. Augusto tomou um gole de café. Sabe qual é a diferença entre cair e fracassar? Qual? Aprender. Augusto se levantou. Essa foi sua chance. O ex-gerente chorou. Não de vergonha, de alívio. Augusto saiu da cafeteria sem olhar para trás. Não por desprezo, mas porque algumas histórias precisam seguir caminhos diferentes. Ele entrou no carro simples que dirigia há anos. Não precisava provar nada para ninguém. No trajeto, passou por pessoas apressadas, gente invisível para o mundo. Ele lembrou do dia na loja. Lembrou da humilhação, do riso, do olhar de superioridade e percebeu algo. O poder revela. Ao chegar em casa, recebeu uma ligação. Era o diretor. A rede cresceu depois do episódio. As vendas subiram. Augusto não se surpreendeu. As pessoas compram de quem confiam. Mudamos o treinamento. Respeito virou regra. Augusto sorriu discretamente. Então valeu a pena. Do outro lado da cidade, o ex-gerente fechava a loja pequena onde agora trabalhava. Uma senhora simples entrou. Posso olhar? Ele sorriu. Claro, sem julgamento, sem pressa, sem humilhação. Ele aprendeu. Naquela noite, Augusto escreveu uma frase em um bloco de notas. Riqueza sem caráter é pobreza disfarçada. Ele salvou. Era isso. Nada mais precisava ser dito. Alguns meses depois, Augusto voltou àquela mesma loja. Não para comprar, não para testar ninguém, mas para observar. Desta vez, ninguém o ignorou, ninguém riu, ninguém julgou. Ele foi atendido com respeito, como todo ser humano deveria ser. Ao sair, ele parou na porta por um instante. Olhou para trás. Aquele lugar que um dia foi palco de humilhação agora carregava uma nova energia, mais humana, mais justa. Augusto sorriu de leve.
Ele não precisava ser reconhecido como bilionário, nem como milionário, nem como homem rico. Ele queria apenas uma coisa: respeito sem condição. Na internet a história ainda circulava, mas o que poucos entenderam foi o principal. Não era sobre dinheiro, não era sobre Pix, não era sobre empréstimo. Era sobre como você trata alguém quando acha que ela não tem nada a oferecer. Porque no fim, quem humilha alguém pela aparência acaba sendo humilhado pelo caráter. E essa é a única riqueza que ninguém consegue esconder.